Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Vamos ver quem chega e quem sai do São Paulo, que já estreia no Paulistão nesse domingo, jogando fora de casa contra o Mirassol. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora de notícia ruim sobre o São Paulo e um reforço já contratado. Contei para vocês que Lucas Ramon assinou um pré-contrato com o São Paulo, mas o Tricolor tentava nos últimos dias um acordo com o Mirassol para a chegada antecipada do lateral direito de 31 anos de idade. O vínculo dele no Mirassol só se encerra em 4 de abril. Posso assegurar que o São Paulo chegou a oferecer R$1 milhão ao Mirassol para a liberação do atleta com 3 meses de antecedência. Mirassol não aceitou. São Paulo também havia sugerido os empréstimos gratuitos de Luan e de Tolói. O Luan volante teria 100% dos seus salários pagos pelo São Paulo, R$450 mil mensais. Já o Tolói teria 50% dos seus vencimentos. O Tolói ganha 600 mil por mês. Mirassol recusou essa oferta também e só aceita fazer negócio com o Tricolor com pagamento de R$2 milhões, algo que o São Paulo não está disposto a fazer. Pior para o Lucas Ramon, que vai treinar durante todo esse período de forma separada do restante do elenco. Ele no início dessa semana ainda pediu uma reunião com o presidente do Mirassol, o Juninho. Segundo relatos, o Juninho não quis recebê-lo. A gente tem tanta coisa para falar de São Paulo, né? Começando então com o campo ali, Alex e Silver. Temos ali Caleri voltando a jogar, Lucas voltando a jogar, o Pablo Maia que vai ficar, o Ferrarese que vai ficar, o que tudo indica. Tem que ficar, né? Os time grandes, de São Paulo. Os grandes reforços ou as contratações do São Paulo estão dentro do clube, né? Porque são jogadores. E acima de 30. Pablo Maia, por exemplo, ele alternou departamento médico com mau futebol dentro de campo. E a gente fala do Pablo Maia por quê? Porque eu, particularmente, costumo cobrar mais de jogadores que eu sei que podem mostrar mais. O Pablo Maia já teve futebol de ser cogitado, inclusive, para a seleção brasileira. Só que esse ano, o tempo que ele esteve em campo, para mim, decepcionou. Jogou muito mal o Pablo Maia. Mas eu acho ainda que ele tem condições de recuperar o futebol. Lucas Moura. Poxa, quem não gostaria de ter um Lucas Moura no elenco? Mas o Lucas Moura inteiro. O Lucas Moura pronto para jogar, para aguentar 90 minutos, para ter sequência de jogos. O futebol do Lucas Moura no Brasil é muito acima da média, demais acima da média. Mas ele tem que jogar. Ele toda hora está machucado. Não é culpa dele, nada, mas, poxa vida, o São Paulo precisa do Lucas Moura. Então, para 2026, o torcedor sonha e espera demais que o Lucas Moura possa ajudar mais o time em relação a 2025, em que ele praticamente não ajudou. E o Caleri é o homem-gol que o São Paulo também precisa. Por causa da infelicidade da cirurgia, da contusão, e teve que fazer a cirurgia e se recuperar, agora ele vai estar pronto para poder voltar a jogar. Tomara para o São Paulo que ele possa também voltar à sua antiga forma e ajudar. Se esses 3 jogadores jogarem o que sabem, já é um outro São Paulo, gente. Então, o São Paulo os reforços principais do São Paulo já estão lá dentro. E tem que manter Marcos Antônio. Mas o Flamengo e quer. Alisson. Se bem que o Alisson não está sendo muito utilizado pelo Crespo, foi muito mais utilizado lá, talvez a melhor fase do Alisson com o Dorival Júnior, mas eu manteria ele no elenco. Marcos Antônio, importante, um jogador que se encaixou no time, motorzinho ali do meio campo. Então, além desses caras aí do ataque, voltando com saúde, você mantendo a base do meio campo, chegou o Danielzinho. Estou curioso para ver como ele vai se adaptar mesmo, com experiência, vestindo a camisa de um time grande como o São Paulo. E o São Paulo precisa disso que você disse, principalmente, Alex. Aliás, foi algo que o Crespo falou no encerramento do ano passado. Preciso de um time com saúde. Não Sim. importa se é craque, eu quero saúde. Precisamos ver se terá saúde. São jogadores já acima dos 30 anos, muitos voltando de lesão. Vamos ver, né? E ainda interesse também no Dória, que o José Paes trouxe ali. E outra coisa que o José Paes trouxe foi essa questão política. Vamos comentar rapidamente aqui, porque não dá para deixar de falar sobre isso. Alexandre Silvestre, o Casares vem perdendo esse apoio político ali dentro do clube. Ele ainda tem a maioria, ele ainda tem uma boa parte da força política dentro do Conselho. Como o sistema político de um clube, e até do país, do Brasil como país, ele é um sistema que
blinda, que preserva, que protege muito quem está no poder. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu não estou culpando ninguém, né? Agora, se o Júlio Casares tiver culpa no cartório, eu duvido que nesse momento ele seja afastado pela situação política, por mais que a oposição tenha ganho corpo. Se houver uma investigação, como está havendo, na Polícia Civil, trazendo indícios, trazendo provas, aí a pressão externa, de fora para dentro do Morumbi, aí eu acredito que possa haver um movimento, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Corinthians. Demorou um pouco, mas quando a pressão veio de fora para dentro, não deu para segurar. Perfeito, né? Lembrando que as investigações estão acontecendo em segredo de justiça e a gente, como jornalista, vai indo atrás de toda essa situação e vai aguardar o desfecho desse caso. Vamos falar mais um pouquinho de São Paulo por aqui, porque hoje o Porto anunciou a renovação do empréstimo do lateral direito Moreira. Lembram dele? Pois é, o jogador estava cedido pelo tricolor ao clube português até 31 agora de janeiro, mas vai ficar até o dia 30 de junho. Uma coisa que chamou a atenção para mim nessa questão é que o Porto, nesse anúncio, colocou que é mais vantajoso agora para conseguir comprar o jogador, para comprar o Moreira. Vocês viram isso, gente? Eu fiquei um pouco assim, o São Paulo diminuiu a pedida, né? Caso o Porto queira comprar o Moreira ao fim desse processo em junho, o valor dele tá menor. Complicado, É não é não? complicado, é complicado. Cada um sabe gerir a sua moda. É. Mas eu também posso dizer que eu vou pro lado do positivismo. O São Paulo, por exemplo, tá fazendo negócio do Rodriguinho com o Bragantino. O São Paulo ia ficar sem o Rodriguinho, provavelmente, porque acabou o contrato. Ele ia assinar um pré-contrato, aquela coisa. O São Paulo vai conseguir arrancar, entre aspas, do Red Bull Bragantino 3 milhões de euros, se eu não me engano, que é um bom valor para um jogador que ainda não virou. Tem potencial. Não virou e tem contrato acabando. Então pelo menos consegue fazer uma grana com o Rodriguinho. Vai, para não dizer que eu sou mal-humorado. Agora, a grande pergunta, será que o São Paulino tem saudade do Moreira? Não. Não, cara. Até deu. Será que não? Eu tinha esperança naquele menino da Copa São Paulo, Mike, se eu não me engano, Mike? lateral direito. Que tá lá? Tá lá. Tá lá. Tenho esperança ainda, porque de lateral direito eu conheço, porque já foi muito bom nisso aí. Ah lá, sabia. Tava E Matheus Doria, você lembra dele? Eu fui uma passagem atrás. rápida, né? 2015, ele fui atrás pra lembrar. Ele jogou com o Tolói, se eu não me engano. É? Se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem, mas assim, de cabeça eu acho que ele jogou com o Tolói. Boa contratação? Mas aí chega um e o Tolói talvez vá embora. Nem veio, nem jogou. Nem veio, cara. O São Paulo investiu num jogador de 30 e tantos anos lá, que achei que até poderia colaborar, também se machucou. Tem que ver como é que vem fisicamente o Dória, porque faz tempo que ele saiu, né? Nunca mais voltou. Se bobear muito, o Dória vai estar pronto pro segundo turno. Mas precisa ter. Eu não sou contra você ter jogadores acima de 30, acho legal ter experiência, os caras conhecem mais os atalhos, quem corre a bola. Desculpa aí o clichê e a frase feita, mas dá para você jogar futebol também com... Eu sei que o futebol hoje está muito veloz, muito velocidade, intensidade, essa coisa toda, mas o São Paulo está com zagueiros muito... Né, que era Arboleda, todos eles praticamente, todos eles que a gente citou são jogadores acima de 30 anos. Sim. Né? Então precisa ter gente jovem ali também para mesclar, Não sou contra os caras de 30 anos. Até porque o Arboleda não tá na prorrogação também. Precisa ter força ali. Tem essa história do Alan, né? As coisas estão caminhando, o Flamengo está tentando ou colocar a história do Marcos Antônio na jogada, mas o São Paulo está falando, olha, a gente não vai poder fazer nenhum negócio até o dia 14, que é o tal dia da votação do impeachment, e tem desdobramento sobre isso, né, Arnaldo? Tem. Além da chegada do Dória, que a gente vai falar já já. Quer começar pelo mercado ou pelo Casares? Vamos pelo mercado. Dória. O Dória, aquele que era do Botafogo, foi para o São Paulo, jogou lá com o Tolói em 2015. Eu confesso que eu não sabia que ele ainda estava em atividade, pensei que ele tivesse... Mas ele tem 31 anos, né? Isso. Ele estava no futebol mexicano, está há muito tempo no futebol mexicano, se naturalizou mexicano até. Aquelas situações que o cara sai... Né, naquela época do São Paulo, teve uma boa passagem, o São Paulo não teve grana para contratá-lo, foi jogar na França, Olympique de Marselha e tal. E aí, agora, depois de toda essa trajetória, ele vai se constituindo uma possibilidade de reforço. E aí, por isso que eu falo, é a mesma situação do Corinthians pelo seguinte sentido. Crespo quer um zagueiro canhoto. Acho que essa é uma outra discussão, viu, Tironi?
tem muita gente falando, o São Paulo já tem 5 zagueiros, vem o sexto. O São Paulo dos 5 só tem um canhoto, o Sabino. Quando não joga o Sabino, ou o Alan Franco destro por ali, a minha impressão, isso seria, eu acho, uma boa pergunta para o Crespo na coletiva, é que ele quer ter 2 canhotos, ele quer ter 6, porque, na verdade, na prática, teve muito jogo que ele teve que improvisar zagueiro, vários, aliás, né? Mesmo com 5, vamos lembrar, vários, jogou Negruti improvisado, jogou Luiz Gustavo de improvisado, vamos ver, né? Se não saem nenhum dos 5 e vem o Dória. O Dória não era o plano A. Plano A era o Gaston Ávila, jovem, jogou pelo Fortaleza, fez um ótimo campeonato pelo Fortaleza, mesmo com o rebaixamento, estava no Ajax, e no final das contas preferiu voltar para o clube de coração dele, lá o Rosário Central, depois que o Di Maria ligou para ele e tudo mais. Então, o plano A era o cara de 23 anos, etc. O plano viável é o cara de 31, 32. É assim, mesma coisa. É a mesma coisa do Corinthians. E aí o São Paulo, aos poucos, vai se reforçando do mesmo jeito que ele vinha se reforçando. Não adianta o treinador, porque não adianta o treinador pedir jogadores jovens se o clube não tem condição de contratar jogador jovem. E essa é a questão, é o dilema. O São Paulo está contratando só jogador veterano, se você for pensar. Danielzinho, talvez o Dória, e assim por diante. O Marcos Antônio é uma exceção no passado recente do São Paulo, até porque ele simboliza o último momento, a última janela do São Paulo, sem o FIDIC, sem as travas. O São Paulo não pôde mais fazer negócio desse tipo. Fez um negócio criativo com o Marcos Antônio, de fato, porque era um empréstimo com renovação de opção de compra, fez uma no final do ano passado. Aliás, o Marcos Antônio já está agora há 1 ano e meio, né? Vai vendo. Então, o São Paulo foi renovando os empréstimos e exercendo a opção de compra. Ainda tem 3 parcelas, mas ele já exercendo as parcelas, o detentor dos direitos federativos do Marcos Antônio. Então, o São Paulo comprou o Marcos Antônio por cerca de 4 milhões de euros que ainda não foram pagos. São parcelas de 1 milhão e pouco. E aí, ele se tornou o principal jogador do time. No ano passado, quando ele não jogava, o São Paulo perdia. Né? Basicamente isso. Aliás, que baita sacada do clube, uma sacada do nada, hein? A gente até achava que era o cantor lá, lembra? Pô, que baita sacada, hein? Na época, Vessone, foi o Tirone falando Antônio Marcos. Eu falei. Na época, o Vessone lembra das coisas. Na época, o Marcos Antônio já tinha proposta do Flamengo. Você vê como é que é a coisa. Há 1 ano e meio. Só que era um Flamengo diferente. Ainda não era o Felipe Luiz, ainda não era o Bap, ainda não era o Boto. E ele já fazia parte do scout do Flamengo. O empresário e ele preferiram o São Paulo porque ele ia jogar nos outros times. E, na verdade, ele demorou um pouco a jogar, mesmo no São Paulo. Agora é uma outra situação. É o Flamengo do Boto, do Bap, do Felipe Luiz, que gostam dele. O Boto já trabalhou com ele na Europa. E é o Flamengo que quer investir em jogador do mercado nacional por não sei quanto. Então, se vier uma proposta pelo Marcos Antônio mesmo, vamos dizer, o São Paulo está pagando 4 milhões de euros. Chega o Flamengo e oferece 16, 4 vezes mais. O que o São Paulo vai fazer? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E como todo mundo já sabe, na temporada passada o São Paulo sofreu muito com lesões, muito por falta de jogadores, porque a maioria dos veteranos estava machucado, como o Luiz Gustavo, por exemplo, que ganhava 700 mil por mês, o Oscar 1,5 milhão, fora o valor da patrocinadora, o Wendel ganha 1 milhão, Rafael Tolói quase 1 milhão e Lucas Moura quase 2 milhões. E esses jogadores praticamente não jogaram na temporada passada. Aí a gente pensa, não, na próxima temporada o São Paulo vai trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, como Marcos Antônio, por exemplo. Aí se der certo, compra o jogador. Só que aí abre a janela de transferência, o São Paulo fecha com Danielzinho e com Lucas Zamon.
Dois bons jogadores do Mirassol, só que com 31 anos de idade. Será que eles vão jogar no São Paulo como jogaram no time do Mirassol? Porque são camisas diferentes, peso diferente. Olha o Mailton, por exemplo, jogava muito na Chapecoense, chegou no São Paulo e praticamente não conseguiu jogar e já foi emprestado. E agora o São Paulo busca outro jogador de 31 anos de idade, o zagueiro Dória. Ou seja, né, o São Paulo continua trazendo jogadores livres no mercado, só que veterano. Então vamos torcer para eles não sofrer tanto com lesões. E que nem eu já falei no último vídeo, o São Paulo foca muito em trazer zagueiro, goleiro, lateral, volante e se esquece da prioridade na minha visão, que é um bom camisa 10. Até porque os atacantes e o centroavante do time sofrem muito com isso, a falta de um meio armador. Até porque sempre quem joga por ali, ou é um volante, ou é o Luciano que é um atacante. Outra posição na minha visão, que o São Paulo precisa de reforços, é o ataque, porque o Dineno saiu, o Rigoni saiu, e o Rian Francisco, o Caleri e o André Silva, a gente não sabe como vai voltar. E já falando em meio-campista, o São Paulo acertou a venda do meia Rodriguinho ao Red Bull Bragantino. Agora sim que o São Paulo vai precisar buscar outro meia. Mas o Rodriguinho era aquilo. Uma hora jogava muito, outra hora não jogava nada. Uma hora ficava bom, outra hora ficava machucado. Então o Rodriguinho é um caso complicado. Ele pode chegar no Red Bull Bragantino e jogar muito, ou pode chegar lá e ficar encostado. Então agora sim que o São Paulo precisa investir um pouco, pelo menos no camisa 10 de verdade. O São Paulo precisa abrir o bolso. E o Conselho Deliberativo do São Paulo marcou para esse dia 14 de janeiro a votação para o impeachment do Júlio Casares. Vai ser necessário 2/3 dos conselheiros votar sim para o afastamento dele. E que nem eu já falei aqui no último vídeo, e vou repetir novamente, eu sou muito a favor desse impeachment do Júlio Casares. Até porque de qualquer forma ele vai sair, e que seja agora. Mas esses conselheiros também precisam ser cobrados, porque do que adianta o Júlio Casares sair e ter eleição no fim do ano e algum amiguinho deles, ou indicado dele, se tornar o próximo presidente do São Paulo. Então esses conselheiros têm que ser cobrados para votar certo. O São Paulo precisa mudar, tem que se profissionalizar, ou muda de vez, ou vai ter que virar SAF, não tem outro jeito. E o São Paulo já estreia no Campeonato Paulista nesse domingo, jogando fora de casa contra o Mirassol. No dia 15 vai jogar em casa contra o São Bernardo. No dia 18, fora de casa contra o Corinthians. No dia 21, em casa contra a Portuguesa. E no dia 24, fora de casa contra o Palmeiras. E desses 5 primeiros jogos do Paulistão, 3 vão ser muito difíceis, porque vai ser fora de casa contra o Mirassol, o Corinthians e o Palmeiras. E o São Paulo já estreia no Brasileirão no dia 28, jogando em casa contra o Flamengo. No dia 31 vai jogar em casa novamente, agora contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Então essa temporada tende a ser muito difícil, porque vai emendar Campeonato Paulista com Campeonato Brasileiro. Por isso que é muito importante o São Paulo montar um elenco numeroso para não sofrer muito com lesões. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!